chuva diferente agora está inundando essa igreja. Quem trouxe Bíblia aí, irmãos? Quem trouxe? Glória a Deus. Quem tem a Bíblia no aplicativo, ligue, por favor, abra as vossas Bíblias, livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Quero trazer uma palavra para a igreja sobre os fugitivos de Deus. Glória a Jesus. Jonas, capítulo de número 1. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos ao vivo ali no Facebook, irmão, no TikTok. Tem Instagram também? Aqui está no Instagram? Livro de Jonas, capítulo de número 1. Vamos ler 10 versículos para a nossa meditação. Após a leitura, deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Glória a Deus. Livro do profeta Jonas. Capítulo de número 1. Todos acharam? Os que acharam, confirmam dizendo amém. Olhando daqui, acredito que todos acharam. Livro de Jonas, capítulo de número 1. Após a leitura da palavra do Senhor, deixe a sua Bíblia aberta. Deus tem uma palavra para os nossos corações aqui hoje. Quantos vieram ouvir a voz do Senhor? Levanta a sua mão. Quem precisa ouvir a voz do Senhor além de mim aqui? Glória a Deus. Quem tem chamado de Deus aqui? Levanta a mão. Quem tem um chamado para fazer alguma coisa? Tem crente que diz assim: pastor, eu tenho um chamado para nada. Na verdade, eu não sei nem se me chamaram. Eu entrei de penetra. Na verdade, todos nós temos um chamado. E nós temos um chamado para sermos multiplicadores. Jesus não tem ovelha estéril. Jesus não tem filho infértil. Até porque Jesus nos chamou para frutificarmos, darmos frutos. Nós fomos chamados para fazermos alguma coisa para Deus enquanto vida tivermos aqui. Amém, igreja? Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Versículo 1 em diante está escrito: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua iniquidade subiu até a mim. Mas Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Diga: Jonas fugiu. Tendo descido a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Diga: para longe da presença do Senhor. Mas, verso 4, o Senhor lançou o vendaval sobre o mar, e se formou uma grande tempestade no mar, e se pensava que o navio iria se despedaçar. Então os marinheiros se atemorizaram, e cada um clamava a seu Deus, e jogavam ao mar a carga que estava no navio, para diminuir o seu peso. Mas Jonas havia descido ao porão do navio, deitou-se e dormiu profundamente. O mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: e há contigo que dormes? Levanta-te, clama a teu Deus, talvez os deuses se lembrem de nós e não pereçamos. E cada um dizia ao outro: vamos lançar sorte para sabermos a causa deste mal. Diga: vamos lançar sorte para saber a causa deste mal. A causa deste mal. E lançaram sorte, e esta caiu sobre Jonas. Então eles lhe disseram: declara-nos, por favor, esta calamidade nos sobreveio por causa de quem? Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu?
Ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: o que é isto que nos fizeste? Pois os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor. Diga os homens que não eram crentes, sabiam que Jonas fugia da presença do Senhor. Por quê? Diga por quê? Porque ele havia falado. Olha para o irmão que está do seu lado. Não diga nada, só olha. Mas a pergunta que não quer calar é essa. Por favor, não se reporte ao irmão ou à irmã que está do seu lado. Esse irmão ou essa irmã que está do seu lado tem cara de crente fujão? Esse irmão ou essa irmã que está do seu lado tem cara que está fugindo de Deus? E olha para cá, não é preciso ser santo, porque estes homens aqui não eram santos e perceberam que Jonas estava fugindo. Não é preciso frequentar a igreja, não é preciso ser teólogo para ter discernimento de alguém que foge da presença de Deus. Deus falará conosco através da exposição de sua palavra, e isso eu não tenho dúvidas. E a minha oração é que Deus fale com todos nós hoje aqui. Quantos precisam ouvir a voz do Senhor? O livro de Jonas é a história da grande misericórdia de Deus dispensada a uma geração má e perversa. Vou repetir, o livro de Jonas é a história da grande misericórdia de Deus dispensada a um povo de uma geração má e perversa. O livro de Jonas se divide em 3 facetas. Quais são? Primeiro, capítulo 1, versículo 14 ao 16, fala sobre a salvação dos marinheiros. Capítulo 2, versículos 1 ao 10, fala da salvação de Jonas. E capítulo 3, versículo 5 ao 10, e capítulo 4, verso 11, fala da salvação dos ninivitas. Portanto, o livro de Jonas gira em torno da questão da salvação. Logo, a salvação está entrelaçada à grande misericórdia de Deus. Em síntese, o livro do profeta Jonas é o resumo daquilo que Jesus falara em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Logo, o livro do profeta Jonas é o livro da grande misericórdia de Deus. Faço minhas palavras do grande profeta Joel, quando ele disse que a razão de não sermos consumidos, a razão de não sermos destruídos, a razão do diabo não nos destruir, não nos esbagaçar, como diz a expressão popular, é a grande misericórdia de Deus. Você e eu estamos aqui hoje pela misericórdia de Deus. Eu e você estamos de pé pela misericórdia de Deus. Logo, tributamos a Deus a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, porque Deus é misericordioso. A propósito, vou dar uma salva de palmas para Jesus. Ele é lindo. Jonas em hebraico significa pomba. Era filho de Amitai, e Amitai em hebraico significa fiel. Diga, a pomba, diga a pomba que é fiel ao pai. Alguém conhece essa história? Alguém conhece essa história? Nasceu em Gat-Rafé, lugar de cova. Quem sabe, fazendo o aplicativo aqui, talvez eu e você um dia tenhamos nascido em um lugar difícil. Sabe aquele momento que alguém diz assim: eu não vou sair daqui, eu vou morrer aqui, eu não vou sair desta situação, eu vou morrer nesta situação. Gat-Rafé, lugar onde Jonas nasceu, era conhecido como lugar de cova, lugar onde pessoas morriam, tamanha miséria daquele lugar. Uma aldeia de Zebulon, que estava a 3 quilômetros de Nazaré. Por isso, alguns historiadores dizem que Jonas, o profeta Jonas, ele veio daquela região onde Jesus, em outro tempo, depois de muito tempo, ele vem a estabelecer
e fincar ali residência. O ministério de Jonas começou ao findar do profeta Eliseu. Para alguns estudiosos, Jonas foi contemporâneo e discípulo de Elias, no ano 850 a.C. Ele serviu ao reino do norte no reinado de Jeroboão II, no ano 788 a 748 a.C. e está registrado no segundo livro de Reis, capítulo número 14, versículo de número 25. Jonas estava em sua cidade quando Deus o chamou para um propósito. Diga Jonas, estava em sua cidade. Mais precisamente em sua casa. Quando Deus chama alguém, geralmente este alguém está fazendo alguma coisa. Olha para cá, diga Deus, não chama desocupado para trabalhar. Deus chama alguém ocupado para trabalhar. Eu só vou fazer alguma coisa para Deus se eu não estiver fazendo nada. Deus não vai chamar desocupado, Deus vai chamar quem está ocupado. Deus, se você fizer uma análise, tanto lá no Antigo Testamento como no Novo Testamento, das pessoas que Jesus chamou no Novo Testamento e os profetas que estavam no Antigo Testamento, Deus chamou aqueles que estavam ocupados com alguma coisa. Diga, Deus chama os que estão ocupados. E Deus chega para Jonas e diz: levanta-te, verso 2, vai à cidade de Nínive. Jonas se levantou, sim ou não? Sim ou não? Sim. Jonas se levantou, igreja, sim ou não? Sim. Ele foi? Para onde Deus o designara, sim ou não? Não, ele se levantou. Deus disse: levanta. Ele disse: sim, Senhor. Vai para Nínive. Não, Senhor. Quem é servo de Cristo aqui? Levanta a mão. Quem é servo de Cristo? Se segura aí, irmão, na cadeira. Se você tem chamado de Deus, se você tem propósito, se Deus te chamou para fazer alguma coisa, a palavra do Senhor é para mim e para você hoje. Eu vou tratar aqui, na verdade Deus vai tratar conosco sobre os fugitivos de Deus e as suas consequências. A cidade de Nínive, Deus mandou Jonas ir pregar Nínive. A cidade de Nínive era uma grande e importante cidade da Mesopotâmia, situada às margens do rio Tigre, hoje atual Iraque. Sua origem remonta a uma época anterior a 3000 a.C., diz os historiadores. A cidade era um importante centro de adoração à deusa Astarote. Para quem não sabe, Astarote era esposa de Baal. Tanto Astarote como Acera é a mesma personagem, esposa de Baal, a deusa da fertilidade, a deusa que dava às mulheres filhos, a deusa que trazia fertilidade, não apenas às mulheres estéreis, mas também à terra. No início do sétimo século a.C., os assírios, Senaqueribe, transformou Nínive na capital do império. Ele expandiu a cidade ao tamanho aproximado de 730 hectares e construiu um grande palácio nesta cidade. Nínive era cercada por um muro duplo de proteção de aproximadamente 20 metros de espessura. Imagina a grossura deste muro. Aqui tem 13 metros de largura. De dentro a dentro tem 13 metros. Imagina um muro só de largura 20 metros. Só de largura. Você pegar um tijolo desse aí, um tijolo singelo, tem aproximadamente 10 centímetros. Imagina 20 metros. Tamanha fortaleza fortificada. Para derrubar um muro desse, irmão, tinha que ser muita coisa. Em Jonas capítulo 1, versículo 2, capítulo 3, versículo 2 e 3, diz que a cidade de Nínive era tão grande ao ponto de ser registrado no livro do profeta Jonas. Capítulo 3, verso 3. Foi preciso 3 dias de caminhada para poder Jonas percorrer a distância que era a cidade de Nínive. Diga, 3 dias de caminhada. Jonas capítulo 3, verso 11, habitava mais de 120 mil pessoas nesta cidade. Não era uma cidade qualquer. Uma cidade para ter um porte, irmão, do tamanho de 120 mil pessoas, tinha que ser uma cidade gigantesca.
A maioria das cidades do mundo antigo eram povoados, cidade pequena, principalmente algumas cidades ali do século I depois, que são povoados pequenos. Por exemplo, Jesus nasceu em Belém da Judéia. Belém da Judéia era uma cidade, um povoado pequeno de aproximadamente 450 habitantes. Pequeno, povoado pequeno. Menor que o Cacipesca e muito. Nínive era uma cidade gigantesca, 3 dias de caminhada, mais de 120 mil habitantes. A arqueologia diz que a sua extensão era de 48 a 98 quilômetros, o tamanho da cidade. E Números capítulo 3, verso 1 diz que era uma cidade sanguinária. Diga, Nínive era uma cidade sanguinária. Os assírios eram sanguinários. Algumas pessoas não entendem por que quando Deus disse para Jonas, vai a Nínive, prega. O porquê que Jonas rejeita? O porquê que Jonas recusa? O porquê que Jonas foge? O porquê que Jonas não quer ir? Se você ler a história do povo da Síria, você vai ver que eram pessoas cruéis. A história conta que eles tinham o hábito de quando fossem saquear as cidades, pegavam as mulheres grávidas, cortavam as suas barrigas, tiravam a criança que estava dentro, colocavam um gato vivo dentro e costuravam a barriga da mulher. Eles tinham o hábito de tirar a pele, o couro da pessoa e colocar óleo quente, azeite quente no sol para ficarem sorrindo e ver a pessoa gritar de dor. Eles tinham o hábito de tirar os dedos das mãos dos guerreiros para eles não mais terem a oportunidade de voltar a pegar na espada. Eles eram extremamente cruéis. Um dos motivos pelos quais Jonas não quis ir foi a questão da crueldade. Jonas queria que Nínive fosse dizimada por Deus, destruída por Deus. Um outro fator do porquê Jonas não quis ir, conta a história que em uma dessas excursões, essas idas da Síria ao reino do norte, onde Jonas pregava, onde Jonas era profeta, em uma dessas idas, os familiares de Jonas foram massacrados e torturados, e dentre eles foi torturado o seu pai a metade. Isso a história conta. Mas a Síria, quem estudar um pouco sobre a Síria, vê a crueldade que era o povo assírio. E Jonas, sabendo de tudo isso, ele não queria. Jonas queria que o povo fosse tirado do mapa. Jonas sabia que se ele pregasse, Deus ia trazer arrependimento ao coração da pessoa. Diga, não existe coração duro. Coração duro. Quando Deus quer agir. O que foi que Deus pediu para Jonas fazer? Vai lá e prega. Preste atenção, olha para cá. Este é um dos dilemas mais dramáticos que eu encontro na Bíblia. Olha para cá, olha para cá. Esse é um dos dilemas mais dramáticos que eu encontro na Bíblia. Por quê, pastor? Porque aqui você vê um profeta irado, pregando de maneira irada. E não é irada contra o pecado, é irado de maneira revoltosa. Jonas prega indignado, porque Deus força ele a ir aonde ele não queria ir. Deus força ele pregar a um povo que ele não queria pregar. Às vezes, nós que somos pregadores, oramos, jejuamos, pedimos graça ao Senhor. Senhor, me usa, enche o meu coração de amor, de paz, me dê condição para pregar. E mesmo nós orando, mesmo nós jejuando, pedindo para Deus fazer as coisas, muitas vezes não acontece nada. Aqui encontramos Jonas não querendo pregar, não querendo ir, não jejuou, não fez nada e pregou de maneira irada e dizendo assim: ei! A Bíblia diz que Jonas ia caminhando e ia falando: ei, Deus vai destruir vocês, hein? Deus vai destruir a cidade de vocês, todo mundo vai morrer.
E à medida que Jonas ia pregando, Deus ia trabalhando o coração. A Bíblia diz, irmão, que Jonas, quando termina de pregar, ele sobe o monte e fica esperando a cidade ser dizimada por Deus. E é aqui onde entra o dilema, pelo menos um dos meus dilemas, quando eu leio o livro do profeta Jonas. Como pode ser? Eu conheço histórias de grandes pregadores que Deus manda aí, olha para cá. Eu conheço história de grandes pregadores que pregaram para multidões indignados, porque não queriam pregar, Deus o forçou a pregar. Eles não queriam pregar. Um deles, que eu vou citar aqui, talvez vocês não conheçam, mas você pode fazer uma pesquisa. Lester Sumrall. Lester Sumrall tinha uma doença. E ele estava em um momento tão mal, tão mal, tão mal. E Deus chega para Lester Sumrall em uma visão durante a noite e mostra para ele uma Bíblia e um caixão. Ele ia morrer. Está aqui a Bíblia e está aqui o caixão, meu filho. O que você escolhe? E não se Deus, você está doente, em um momento difícil da sua vida. Já procurou os médicos, não deu jeito. Já foi a uma oração, não deu jeito. Já foi ao pai lá não sei de quem, também não deu jeito. Tem uns passos, também não deu jeito. Já procurou lá a mesa branca, a mesa amarela, a mesa azul, mesa isso, mesa aquilo, também não deu jeito. Aí de repente, durante a noite, tu tem uma visão, Deus te dá uma visão. Tu está deitado na tua cama, deitado lá, num momento difícil, aí tu tem uma visão, uma Bíblia e um caixão. E Deus chega para tu e diz assim: ou você escolhe a Bíblia para pregar o Evangelho, ou escolhe o caixão para morrer. O que você escolheria? A Bíblia. Quem escolheria um caixão? Levanta a mão aqui. Quem escolhe a Bíblia, levanta a mão. Lester Sumrall escolheu a Bíblia. Só, irmão, que quando ele foi curado, Deus disse para ele: vai e prega. Ele foi e pregou. Mas, irmão, ele pregou de maneira tão indignada. Tão indignada. Chegou no povoado lá, tinha um celeiro sujo lá. Ele disse: olha, chegou para o dono do celeiro, tem aquele celeiro ali. Rapaz, o celeiro é meu. Eu queria pregar o Evangelho. Chamou o pessoal que estava trabalhando lá e ele pregou de maneira indignada: ou você se arrepende, eu vou morrer tudinho. Eu estou parafraseando aqui. Ou você se arrepende, eu vou morrer tudinho. E pregou de maneira indignada, ficou lá durante a noite, o povo foi embora, ele ficou lá. No dia seguinte, irmão, presta atenção, tinha um punhado de crente, no dia seguinte tinha 40. Dá para entender Deus um trem desse? É aqui onde entra um dos grandes dilemas de quem prega, de quem tem vontade de ganhar almas para Jesus. Diga: não depende. Faço minhas palavras do apóstolo Paulo quando escreve a igreja em Roma. Não depende de quem se esforça ou de quem busca, mas Deus que usa de misericórdia. Diga: não depende. Não depende. Capítulo 9 de Romanos, versículo 16. Assim, pois, isso não depende do que deseja, nem do que se esforça, mas de Deus que usa de misericórdia. Aleluia. Deus pediu para você pregar. Ele não pediu para você salvar ninguém. Deus só quer que você pregue. Deus só quer que você fale do que Jesus fez em sua vida. Só isso. Deus não te chamou para tu salvar ninguém. Deus te chamou para você pregar. Prega para o teu filho, prega para a tua esposa, prega para o teu marido, prega para os membros da tua casa, prega logo em Jerusalém, depois tu vai pregando na Judéia, depois tu vai ampliando o ciclo, vai até ali em Samaria, depois vai em Nazaré, depois vai ali na Galiléia, até os confins da terra. E os confins da terra eu já descobri, que é o caça e pesca. Quem concorda comigo? Os fugitivos de Deus. Preste atenção no que eu vou falar aqui, irmão. Mas antes de eu falar, olha para o irmão ou a irmã que está do seu lado. Olha. Esse irmão ou essa irmã tem cara de fugitivo? Tem. Os dois.
alguém entre nós hoje aqui fugindo de Deus? Fugindo do propósito, se escondendo atrás de uma desculpa? Olha para cá, preste atenção. Escute o que eu vou falar. Os homens de Deus, diga os homens de Deus, quando estão em fuga, trazem maldição aonde quer que vão. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, segura que vai esquentar. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, por favor, se você estiver fugindo, tu será maldição dentro da tua casa. Você não sabe por que do nada teus filhos começam a ficar rebeldes, teu marido começa a se revoltar contra ti, vice-versa, as coisas começam a desandar, o negócio começa. Você não sabe. A pergunta é: o que tu está fazendo fugindo? O porquê que tu está fugindo? Homens de Deus, quando estão em fuga, trazem maldição onde quer que vão. Uma igreja, preste atenção, uma igreja, estou falando de igreja. Uma igreja alheia à vontade de Deus é instrumento de desgraça para a sociedade. Igreja de Cristo, primeiro ela tem que entender o seu propósito, para o qual nasceu, para o qual surgiu, pelo qual está fundada sobre a rocha que é Cristo. A igreja precisa entender o seu propósito. O propósito da igreja de Cristo aqui não é entreter as pessoas, não é trazer oba-oba para ninguém. O evangelho de Cristo é transparente, o evangelho de Cristo ele vai e volta, ele corta. Ei, irmão, eu fui para a igreja ali, irmão. Deus meteu tanta pena no meu nome, irmão. Estou todo ardido, nunca mais volto lá. Eu quero ir para uma igreja que a massagem é meu ego. Você é lindo. Olha para a sua irmã que está do seu lado, você é linda. Mesmo arrupiada, você é linda. Eu só quero ouvir coisa boa, pastor. Coisa boa. Você está aqui fugitivo. Eu não vim para a igreja para saber disso. Eu vim para a igreja para coisa boa, bênção, só bênção. Você vai receber bênção. Mas primeiro precisa aprender, queridos. Diga: Deus é fiel. Talvez você não tenha percebido, mas Deus tem sido tão camarada contigo, tão paciente contigo, tão misericordioso contigo. E se ele não tivesse essa paciência, essa misericórdia contigo, já teria morrido há muito tempo. A Bíblia diz que o diabo, o Satanás, está lá no livro de Apocalipse, está diante de Deus pedindo almas 24 horas. Talvez o diabo essa semana já cochichou no ouvido de Deus, falando para Deus. Estou hipoteticamente falando aqui. Já falou no ouvido de Deus pedindo o teu nome. Senhor, me dá ele para mim. O senhor está vendo, não presta não. O senhor já usou profeta, já usou isso, já usou aquilo, aí continua fugindo. Me dá uma dele para mim, deixa eu levar ele. E tem uma coisa, irmão. Quando Deus diz assim, vai, é toda tua. Irmão, imagina você dar um pirulito colorido na mão de uma criança. Ele vem a menos desse. E ele não quer saber de como ele vai ceifar a vida de uma pessoa. Pode ser uma balada de um carro, uma bala perdida, um pneu que só saiu do carro, da roda de um caminhão, bateu na pessoa. Não quer saber. Quem sabe o diabo esta semana, a Bíblia diz que Jesus, um belo dia, chega para Pedro e diz assim, ei Deus, pediram para se lidar contigo, o diabo pediu para se lidar contigo, mas eu roguei o Pai que não fizesse isso. Imagina, irmão, você que não tem uma pessoa em sua casa, com uma sentinela, que está orando pelos seus filhos, por sua vida, pelos membros da sua casa. Imagina como é que é isso. Porque Pedro tinha Jesus para orar por ele, e tu tem quem? Você sabia que tem filhos aqui que ainda não morreram porque os pais estão de joelhos? Você sabia que tem parentes que ainda não foi para o Beleléu porque tem gente de joelho orando por ele? Senhor, tem misericórdia, guarda, livra, protege, guarda, está lá no colégio, Senhor, não deixa não, não deixa, guarda! Glória a Deus! Não há ninguém mais sujeito ao azar na vida do que um servo de Deus consciente da sua vontade e em processo de fuga com Deus. Quantos aqui querem ser amaldiçoados nesta vida? Levanta a mão. Quem quer ser amaldiçoado aqui? Alguém quer ser amaldiçoado? Ninguém?
Cuidado. Você é aquele que está fugindo ou você é aquele que está entendendo e está fazendo o que Deus mandou? Jonas tinha consciência, por exemplo, de que nos seus dias a grande ameaça para Israel era a Síria, cuja capital era Nínive. Jonas viveu num período em que Israel corria o risco de ser extinto como nação, como diz 2 Reis, capítulo número 14, versículo 27, que diz: ainda não falará o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo dos céus. Mas ele estava perto de tomar uma grande decisão. Muitas e muitas vezes Deus fica em silêncio, esperando você e eu tomarmos uma posição em relação ao que Deus nos chamou para fazer. Levanta a mão quem tem chamado de Deus aqui. Levanta a mão. Levanta a mão. Eu sei que todos têm. Não peça para Deus. Olha para cá. Quem aqui tem algum familiar que ainda não é crente? Levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. Olha para cá. Nunca peça para Deus enviar alguém para evangelizar os teus parentes estando tu lá. Não seja preguiçoso. Vá você. Ah, pastor, mas ele não fala comigo. Vá lá e peça perdão, tu é crente. Está pedindo para os outros de fora evangelizar a tua família? O que tu está fazendo lá? Tu é uma lâmpada acesa dentro de casa ou um pavio fumegando? Deixa o chicote estralar. Quem é você dentro da sua casa? Um sacerdote de Deus? Uma lâmpada de Deus? Um sal que salga? Quem é você? Senhor, envie o pastor Cresiano para evangelizar meu pai. Senhor, envie o pastor Ayrton para evangelizar meu filho. Vá você. Põe o joelho no chão você. Eu não digo, irmão, que a gente possa fazer uma visita. Possamos sim, podemos sim, devemos fazer uma visita, mas fazer o que você tem que fazer? Não, nem Deus vai fazer. Aquilo que você tem que fazer, e eu também, Deus não move uma palha. Mas aquilo que você pode e deve fazer, irmão, Deus fica só olhando e esperando você tomar uma ação e tomar uma atitude. Quem está entendendo isso aqui? Amém. Eu quero trazer algumas verdades sobre essa questão de ser fugitivo de Deus e quais são as suas consequências. Primeiro, Jonas capítulo 1, versículos 2 e 3. Deus disse para Jonas: levanta-te. 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 Jonas se levanta, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Se levanta. Ele atende a Deus, sim ou não? Sim. Não. Deus manda Jonas pregar para quem? Vai à grande cidade de Nínive. Jonas vai para onde? Verso 3, Tarse. Olha para cá. Nínive fica a leste e Tarse fica a oeste, extremo. Deus diz assim: vai para cá, Jonas. Jonas está aqui. Deus diz assim: Jonas, meu servo, profeta, aluno de Elias, homem do fogo, destemido, cada macho, crente, do mundo. Levanta, vai para Nínive, prega a minha palavra. Fazer o quê? Pregar? Sim, Senhor. Para Nínive. Para quem? Nínive. Senhor, qual de pregador que eu vou fazer? Para onde? Para Nínive. Nínive é para cá. Jonas foi para cá. Só para você ter uma ideia, irmão, Nínive, de onde ele estava, ficava perto. Jonas foi para outro extremo. Tarse fica no sul da Espanha, o lugar mais longínquo de todo o planeta naqueles dias. Só para você ter uma ideia, a viagem de barco, por isso você vê que na embarcação tinha muitas comidas. Não apenas os bens dos marinheiros, mas muita comida. Só para você ter uma ideia, a viagem para lá durava no mínimo um ano. Um ano navegando no mar. E preste atenção, irmão, Jonas não estava preocupado com a distância, Jonas não estava preocupado com nada.
Era literalmente o fim da linha naquele mundo, naquele período. O que levou Jonas a fugir? Eu disse algumas coisas aqui. O que levou Jonas a fugir? Capítulo 1, versículo 9 do livro de Jonas. A falta de temor a Deus. Diga, a falta de temor a Deus leva o crente a fugir. Não teme e por não temer foge. Segunda razão por que Jonas fugiu. Capítulo 4 de Jonas, verso 2. Por saber que Deus é misericordioso. Primeiro, Jonas não temia a Deus. Segundo, por saber que Deus é misericordioso. Então ele vai perdoar. Se eu pregar, ele vai perdoar. Se eu pregar, o povo vai se arrepender e Deus vai perdoar eles, e eu não quero que isso aconteça. Então, em síntese, foi esta as razões pelas quais Jonas não foi a Nínive pregar a palavra. Por não temer a Deus e por acreditar que Deus era misericordioso. Agora, o que acontece com quem foge? E aqui, irmão, aqui é onde o negócio pega. Quem crê na palavra de Deus? Não, vou perguntar. Quem crê na palavra? Você acredita que se eu cumprir, viver estes princípios que estão aqui, Deus vai fazer na minha vida como fez vai fazer na minha vida como fez na vida dos homens lá atrás, sim ou não? Sim. Você crê? Sim ou não? Se a Bíblia foi escrita, preste atenção, Romanos capítulo número 15, verso 4, diz que tudo que foi escrito no passado foi escrito para me ensinar, para que através do ensino eu venha obter fé em Deus. Preste atenção. Se está aqui, se foi escrito e está dessa forma, é porque tem uma lição moral para a minha vida. Amém, igreja? Então, o que acontece com o crente que foge do que Deus mandou fazer? Segura aí. Primeira coisa, capítulo 1, verso 3 e 5. Mas Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E tendo descido, diga, tendo descido. Diga, tendo descido. Tendo descido. Tendo descido. Verso 5. Então os marinheiros se aterrorizaram e cada um lançava, clamava ao seu Deus e jogavam ao mar a carga que estava no navio para diminuir o seu peso. Mas Jonas havia descido. Diga, descido. Diga, descido. O que acontece com quem foge da presença do Senhor? A primeira coisa que acontece é ele desce. Não entendeu? O pecado é sempre uma descida, irmão. E geralmente alguém que está fugindo da presença do Senhor fica envergonhado. O primeiro sintoma de alguém que está fugindo de alguma coisa que Deus mandou ele fazer, ele fica envergonhado, principalmente quando ele vê crente. É por isso que alguém fica desviado, irmão. Quando ele vê um crente de longe, ele tem que se esconder. Não, vamos na igreja. Aí ele deixa falar. Quando você empurrava ele num beco sem saída, ele disse, rapaz, é com você mesmo que eu queria falar. Eu digo, oh, rapaz, não tem para onde correr? Pois pode falar. A primeira coisa que acontece na vida de uma pessoa que está fugindo da pessoa é ele descer. Diga ele descer. Diga ele descer. Presta atenção. Ele está aqui, de repente ele começa a minguar. Ele tinha uma vida boa financeiramente, de repente ele começa a descair. Ele tinha uma vida boa socialmente, de repente ele começa a descair. Ele tinha uma vida boa, de repente ele começa a descer. Aí começa a descer, e começa a descer, e começa a descer. Há muitos deles que perdem tudo. Muitos que perdem tudo. Perdem esposa, perdem marido, perdem filho, perdem a riqueza. Eu conheço história de empresários que estavam aqui no topo. Estavam no topo. Deus mandou fazer a obra, ele não foi fazer. Deus abençoou, tirou ele lá de trás. Abençoou, prosperou, ele cresceu. Quando ele cresceu, ele esqueceu de Deus. E quando ele esqueceu de Deus, irmão, e Deus falando com ele, e ele não quis mais falar, e não quis mais fazer o que Deus mandou, aí ele começou a descer. Ele começou a quebrar. Ele começou a quebrar. Ele começou a quebrar. E aí, muitas e muitas, eu estou vendo, parece que eu estou vendo nomes. A esposa não quis mais, os filhos abandonaram, e hoje vive de favor. Quantos querem isso para a vida? Quem quer isso para a vida aqui? Levanta a mão.
Então não fuja, obedeça. Segunda coisa que acontece com quem foge da presença de Deus. Jonas capítulo 1, versículo 5, versículo 6, versículos 13. Capítulo de número 1, verso 5. Então os marinheiros se aterrorizaram e cada um clamava ao seu Deus e jogava ao mar a carga que estava no navio para diminuir o seu peso. Mas Jonas, uma revolta, irmão, marinheiro desesperado, jogando as coisas no mar, vamos jogar, e Jonas dormindo. Qual é a segunda coisa que acontece com alguém que foge da presença do Senhor? As consequências. Ele perde um senso de responsabilidade. Ele dorme em meio às demandas da vida, ele dorme em meio aos embates da vida, e aqui é onde está um grande perigo. Quando ele perde o senso de responsabilidade, ele não percebe que o filho dele, a filha dele está flertando com o cara na esquina, e não é coisa boa não. E quando se ele não abrir os olhos logo, ele vai ver o filho dele com 3 oitão da cintura. A menina começa a ficar rebelde, começa a andar com a galera que não é para andar, porque não abriu os olhos, porque estava cochilando. Talvez, irmão, você conheça a história de alguém assim, que um dia estava na igreja, foi muito usado, Deus abençoou, Deus prosperou, se desviou, e você sabe onde ele está hoje. Ah, pastor, não quebrei não, pastor. Ah, pastor, não perdi não, pelo contrário, eu ganhei. Tem certeza que ganhou? Olha para cá. O maior patrimônio de um pai de família, o que é? Filhos. O maior patrimônio, preste atenção, teus filhos são a herança do Senhor, o presente de Deus para você. Teus filhos não é coisa, teus filhos não é objeto, teus filhos é um presente que Deus te entregou. Olha para cá. Uma das maiores felicidades de um pai é um dia olhar para o filho e ver ele na igreja fazendo a obra, e ver ele sendo um cidadão de bem, uma mulher de bem. Uma das maiores tristezas de Billy Graham, quando o seu filho estava adolescente, Franklin Graham, era de olhar para o seu filho e vê-lo mergulhado no mundo das drogas. As suas filhas rebeldes. E Billy Graham chegou uma vez a declarar: o que adianta eu ganhar o mundo e perder a minha família? O que adianta pregar para o mundo inteiro e não conseguir arrebanhar a minha família? Eu estou ganhando o mundo e estou perdendo os meus. Noé não conseguiu levar ninguém para dentro da arca, mas levou toda a sua família com ele. Aleluia, Deus. Quantos aqui querem levar a sua família para o céu com você? Aleluia. Não perca a oportunidade de ter os seus filhos, de ter a sua família ao lado dos pés de Jesus, na presença do Senhor, clamando, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, me segura, não deixa eu cair, não deixa eu cair, tentação. Diz o apóstolo Paulo da igreja de Éfeso: os dias são maus, nós estamos vivendo momentos difíceis. Abre os olhos, igreja, abre os olhos, pai, abre os olhos, mãe. Nós estamos vivenciando momentos difíceis. Abre os olhos, não perca o senso da responsabilidade, não fuja da presença de Deus. 3. O que acontece? Quais as consequências de quem foge? Capítulo 1 de Jonas, verso 6. Ele perde a intimidade com Deus. Não ora mais, não jejua mais, não lê a Bíblia mais. E quando ele deixa de fazer tudo isso, não vai à igreja, vai esporadicamente quando tem festa, ou quando alguém convida. Olha para cá, irmão, não precisa alguém te convidar para ir à igreja. Vá, porque você sabe que deve ao Senhor até a sua alma. O que acontece quando eu perco a presença de Deus? Quando eu deixo de orar, quando eu deixo de ler a Bíblia, quando eu deixo de buscar o Senhor, o meu coração começa a ficar duro. Eu já não escuto qualquer um, eu já não ouço
pessoa. As pessoas me convidam para a igreja, eu digo que vou, mas não vou. Qualquer dia desse eu chego lá, irmão. Me espera que qualquer dia desse eu vou, e não vai. Você pode enganar o homem, pode enganar a mulher, mas a Deus você não engana. Está fugindo da presença do Senhor. Deus não te escolheu. Deus está te mantendo vivo. Não é para tu fugir, é para tu correr aos pés dele. Você não percebe, irmão, você tem um grande adversário que tem sede da tua alma. E a pergunta, faço minhas palavras do bom mestre: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta, irmão, dizer que tem um carro importado na tua garagem, se tu não tem paz na tua alma com Deus? Que adianta tu abrir a boca e dizer que tem conta no banco, que tem uma casa boa, que tem uma duplex boa, que a tua conta está boa, que a tua família está uma bênção? O que adianta se tu não tem intimidade com Deus? Tu não dobra mais o joelho, não ora mais, não busca mais. O que adianta? Tu está fugindo de Deus. Os levitas aqui, por favor. Quando foi que Jonas recobrou o senso de responsabilidade? 3 dias depois. E só orou para não morrer. Deus deixou ele 3 dias no ventre do grande peixe. Em outras palavras, ou tu ora, miserável, ou tu vai morrer aí. Muitas vezes crentes ficam no sufoco da vida, irmão. Deus fica esperando. Vai orar, vai me buscar, vai vir a minha presença, vai fazer a minha vontade ou vai continuar fugindo? Aleluia. Quem está entendendo isso? É forte, irmão. Eu não queria nem pregar isso aqui hoje. Eu queria pregar uma mensagem bonita, flor espiritual, rosas ungidas. Receba a tua rosa. Fica de pé. E quarto, para terminar, quais são as consequências que acontecem com alguém que fica fugindo de Deus? Jonas 1,4. Diga: as consequências virão. O que é que vai vir? Jonas 1,5. Traz destruição aos que estiverem com ele. Olha para cá. Por causa do erro de Jonas, os marinheiros padeceram. Escute o que eu vou falar para você. Nunca ponha dentro da sua casa um fugitivo de Deus. Vai trazer prejuízo à sua vida. Ih, pastor, fulano e tal está passando uma luta tão grande, vamos ajudar ele? Vou nada. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu aprendi ao longo da vida. Não ponha a sua mão onde Deus está tratando com a pessoa. Não ponha a sua mão. Por que esse irmão, essa irmã está nessa situação? Por quê? Por que o negócio está como está? Por quê? Hein, pastor, é porque eu sou rebelde. Amém. É porque eu sei o que eu tenho que fazer e não faz por quê? Até quando vai ficar nessa sola, nessa peia, nessa luta? Até quando vai ficar nessa calamidade? Até quando? Até quando? A pergunta é: até quando? Quer que Deus restaure? Quer que Deus resgate? Quer a paz de Deus novamente? Quer a unção de Deus novamente? Até quando? Capítulo 1 de Jonas, verso 5, verso 15. Preste atenção, irmão. As consequências de pessoas que fogem da presença do Senhor, uma delas, vão querer matar. Foi o que fizeram com Jonas. Pegaram ele e jogaram no. Preste atenção, irmão. Se descobrir que o problema de tudo isso é tu, vão querer o teu couro vivo. Você está entendendo? Rapaz, quem é o problema aqui? Vamos lançar só, vamos orar a Deus para saber onde é que está o problema. Olha o problema. Ah, o problema é no irmão rebelde aqui, que Deus chamou ele para fazer a obra e está aqui. Você crê na Bíblia? Quem crê na Bíblia? Você crê na palavra? Capítulo 2, versículo 2 a 4. Será esquecido no abismo. Muitas vezes, crentes fugitivos de Deus
Deus coloca ele na prateleira do esquecimento, deixando ele padecer lutas, sofrimentos, e Deus deixa lá. Enquanto este não clamar por misericórdia, Deus não restaura. Jonas era profeta de Deus, estava lá no abismo, no ventre do peixe, e Deus não estava nem aí. Você pensa que isso vai diminuir Deus, colocando o crente na prateleira? Crente rebelde, fugitivo? Não. Deus continua sendo Deus. Enquanto você não se arrepender, enquanto não clamar, Deus não restaura. Na hora que Jonas clamou a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, eu vou pregar, Senhor. A Bíblia diz, e Deus falou com o peixe. Deus falou com o peixe. O peixe foi e lançou Jonas em terra, bem perto de onde ele teria que pregar. Aleluia. Vai clamar ou vai ficar na luta? Vai clamar ou vai querer que o parafuso acoste mais um pouquinho? E para terminar, capítulo 2 de Gênesis, verso 4. O que acontece com quem foge de Deus? Deus se afasta dele ou dela. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, verso 38, Deus não tem prazer na alma de quem recua. Deus não se agrada de crente frouxo. Quem é o teu adversário? Diga o diabo. Quem é o teu adversário? Diga o diabo. Primeira Epístola de João capítulo 4, verso 4. A Bíblia diz que o Espírito Santo que habita a tua vida é maior do que aquele que atua lá fora. Está com medo de quê? Você é dentro e morado do Espírito Santo. O Espírito Santo habita a tua vida. Você é cheio do Espírito Santo. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Tem medo do diabo de fazer a obra? Parta para cima, irmão. Para de ser forte. Vai com tudo em nome do Senhor. Eu não sei, pastor, é um gigante, irmão. E tem importa o tamanho do gigante, o tamanho do problema. Parta para cima com corte de gás. Como a gente diz, sai do meio, Satanás, que eu vou passar. Jonas clamou, Deus ouviu, Deus restaurou o estado de Jonas. E Deus fez com Jonas algo maravilhoso. Jonas sobe em cima do monte e fica esperando a destruição da cidade. A Bíblia diz, irmão, que no calor daquele dia Deus faz uma planta, algo tão simples. Uma planta cresce da noite para o dia e faz sombra sobre a cabeça de Jonas. Quando o homem e uma mulher reconhecem quem é Deus, Deus se importa até nas mínimas coisas para preservar a tua vida. Quando você fica e está no centro da vontade